a partir do versículo 10. A partir do versículo 10. Nós vamos ler. Eu gostaria que as mulheres lessem comigo. São só 3 versículos, 10, 11 e 12. Vamos lá, mulheres? 1, 2, 3. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Podem tomar o seu assento. Mulheres e homens também que estão aqui, hoje eu não vim ministrar só para as mulheres, sabendo que os homens também estariam. Vocês acham que a nossa vida, ela é uma colônia de férias ou é um campo de batalha? Pergunta para quem está do seu lado e vamos ver o que ele vai responder. A sua vida é uma colônia de férias ou um campo de batalha? Eu imagino que a resposta seja uma colônia de férias, é? Não, meu Deus. A nossa vida é um campo de batalha. Literalmente. Todos os dias nós enfrentamos muitas batalhas. E nós vamos refletir sobre isso hoje. O texto que nós lemos fala de guerra. Fala dessa guerra que nós enfrentamos. Mas nós vamos conversar um pouquinho, vamos refletir. Deixa eu ver se eu consigo mexer nesse negócio aqui. Consigo. Nós vamos refletir hoje sobre não lute batalhas desnecessárias. Irmãos, se eu perguntasse aqui hoje, se vocês estão enfrentando algum tipo de luta ou batalha, eu imagino que a maioria ia levantar suas mãos. Eu ia levantar a minha. Eu acho que o que escaparia são só as crianças do berçário. Aliás, nem elas escapariam, os bebês do berçário. Porque até os bebês enfrentam suas batalhas. E pelas batalhas que nós vamos falar aqui hoje, todos nós, de bebê a idoso, enfrentamos essas batalhas. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós vamos pensar um pouco sobre isso, né? Será que nós estamos lutando essas batalhas, esses enfrentamentos? Nós estamos lutando as batalhas corretas? Ou nós estamos gastando ou investindo nosso tempo precioso e a nossa força lutando batalhas desnecessárias? Vamos entender um pouco sobre isso. Para entender, irmãos, sobre se nós estamos lutando batalhas certas ou erradas, nós vamos tentar entender com uma pergunta. Hoje eu quero trazer algumas perguntas, e a primeira é essa: onde são suas maiores batalhas? Onde são suas maiores batalhas? Nós enfrentamos todos os dias batalhas, tanto em todos os lugares da nossa vida. Mas onde nós estamos enfrentando as nossas maiores batalhas? Eu imagino que, para entender onde a gente está enfrentando as nossas batalhas, nós precisamos entender primeiro onde não são as nossas batalhas. Então, as suas batalhas e as minhas batalhas, elas não são. Suas maiores batalhas não são seu trabalho, não são o trânsito, não é a vizinhança sua e não é o seu lar. Nossas maiores batalhas não estão aí. Por mais que pareça que a gente enfrenta batalhas do lado de fora, e por mais que a gente enfrente batalhas do lado de fora, as nossas batalhas, as maiores batalhas que nós enfrentamos, é na nossa mente. Você há de concordar comigo. As nossas batalhas que a gente enfrenta assim, com mais intensidade são na nossa mente. E eu vou explicar por quê. A nossa mente, ela é muito atacada. Satanás ele tem assim, tentado ter um domínio da nossa mente,
Porque se ele dominar a sua mente e a minha mente, ele sabe que ele tem a gente por inteiro. Por que as suas batalhas não estão no trabalho, não estão no trânsito, não estão na vizinhança, não estão no seu lar, dentro da sua casa, mas está na sua mente? Porque é bem aí, na sua mente, na minha mente, que o diabo vai tentar você. Ele vai tentar você. Sutilmente pode vir um pensamento na sua cabeça. Pode ter acontecido alguma coisa externa, por exemplo, pode ter acontecido alguma coisa no seu trabalho. Um exemplo, você pode ter falido a sua empresa. E talvez para você a sua maior batalha é sobre a falência da sua empresa. Mas não se engane, porque a sua maior batalha é o que essa falência vai causar dentro da sua mente. Por exemplo, pode surgir um pensamento: sou um fracassado. Nunca vou conseguir, porque sempre estou fracassando. Mais uma empresa que faliu. Está entendendo que o problema maior não está do lado de fora? Tudo bem, a empresa faliu, é um problema. Mas o que gera conflitos maiores em você é o que vem para a sua mente. É o que Satanás quer disseminar e semear na sua mente. Dizendo que você é um fracassado. Começa com um pensamento sutil: sou um fracassado. Não consigo fazer nada. Ou vem um pensamento dizendo: eu nunca vou ser feliz. Vai que tem alguém aqui que sofreu algum tipo de decepção amorosa e pensou que ia dar certo e não deu. E aí, de repente, vem na sua mente: nunca vou ser feliz. Não nasci para ser feliz. Nasci para ser infeliz mesmo. São pensamentos que vêm. São pensamentos. Ou outro pensamento que diz: Deus não se importa comigo. Esse vem frequente na mente de muita gente, que Deus não se importa. Ou talvez você tenha feito alguma coisa errada e de repente vem o pensamento: Deus não vai me perdoar por isso. E vem a culpa. E tudo começa aqui. Seus problemas externos tomam maior proporção quando ele vem para a sua mente. Quando você consegue lutar na sua mente contra essas frases, esses pensamentos, você consegue também lutar no seu campo físico. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam que a nossa mente é onde o diabo mais quer trabalhar. É a sua mente, é o que você pensa. Porque é aí que ele quer trabalhar, porque é um lugar muito escondido. Ele quer trabalhar de uma forma que você não percebe, que ninguém vê, mas você sente. Você está sentindo. Uma das maiores batalhas que Jesus enfrentou foi na sua mente, ali no deserto. Quando em Mateus, no capítulo 4, se não me engano, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 3, Satanás disse assim para ele. Jesus estava lá no deserto, jejuando, e Satanás disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O diabo queria colocar uma dúvida no coração de Jesus, se ele era Filho de Deus, e queria falar para Jesus que ele tinha um problema. Se Jesus tivesse parado e ficado pensando nesses pensamentos que o diabo colocou na mente dele, muita coisa errada teria acontecido. O diabo chegou e disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O diabo queria dizer para Jesus que ele tinha um problema. E o problema de Jesus para o diabo era a falta de pão. Mas Jesus não tinha um problema. Na verdade, se Jesus tivesse um problema ali, o problema de Jesus era a presença do próprio diabo tentando trazer problema para Jesus. Mas o diabo queria colocar na cabeça de Jesus que ele tinha um problema. E o problema dele era a falta de pão. E é exatamente isso que Satanás faz hoje com a gente. Ele quer botar na nossa cabeça que nós temos um problema. E qual é o problema? Qual é o problema que Satanás está querendo colocar na sua mente? Será que Satanás está querendo dizer que seu problema é esse casamento? Será que Satanás está querendo dizer
na sua mente que seu problema é essa mulher que você tem? Ou é esse marido? Será que Satanás está querendo colocar na sua cabeça de que seu problema é sua sogra? Ou é sua nora? Será que Satanás está querendo dizer para você que você tem um problema e que seu problema é esse trabalho que você tem? Satanás vai tentar pôr na sua mente que você tem um problema. E ele vai tentar distorcer o máximo que ele puder o problema que você tem. Só que sabe qual é o problema que você realmente tem? Seu problema não está nessas áreas que eu falei. O seu problema é a presença do próprio diabo tentando botar problema na sua cabeça. Esse é o nosso principal problema. Se Jesus tivesse alimentado esses pensamentos na cabeça dele, dizendo assim: será que eu não sou filho de Deus? Mas eu ouvi Deus falando, meu pai disse que eu sou filho dele, sou um filho amado. Mas será que eu sou filho de Deus? Se Jesus tivesse pensado assim, será que o meu problema é fome? Será que o meu problema é falta de pão? Coitado de mim aqui nesse deserto sozinho, sem comida, sem pão. Se Jesus tivesse parado e ficado pensando nessas coisas, Jesus teria perdido a maior batalha da humanidade. E nós teríamos perdido a nossa única chance de redenção. Mas Jesus não fez isso. Jesus venceu o diabo usando a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de problemas externos viverá o homem. Mas o homem vive da palavra de Deus. E aí vamos. Então, se a nossa batalha não está nesses lugares, mas está na nossa mente, vamos partir para a segunda pergunta, que é a seguinte: com quem você está lutando? Será que você está lutando contra os seus filhos? Será que seus filhos estão dando trabalho e você acha que a sua luta é contra eles? Será que você está lutando contra o seu patrão? Porque você não teve o aumento que queria? Será que a sua luta é com os seus colegas de trabalho? Será que a sua luta é contra o seu esposo ou a sua esposa? Será que a sua verdadeira luta mesmo, você está lutando é contra o seu cunhado, aquele folgado? Ou a sua cunhada, que não gosta de você? Ou sua sogra? Ou seu genro, sei lá? Será que são estes os seus inimigos de verdade? Quem são? Com quem você está lutando? Suas maiores guerras, minhas maiores guerras, não são contra as pessoas que convivem dentro da nossa casa. E hoje eu quero deixar bem claro aqui, desses pontos que eu falei, eu vou firmar bem no nosso lar. As nossas maiores batalhas não estão dentro da nossa casa, e as nossas maiores batalhas não estão com as pessoas que convivem conosco. Não precisa lutar contra o seu marido, não precisa lutar contra a sua esposa, não precisa lutar contra os seus filhos. Existe um inimigo maior que está por detrás disso tudo, querendo tirar o seu foco, querendo que você gaste suas energias lutando uma luta desnecessária. Porque a gente tem lutado muito entre nós, mas temos deixado de lutar contra aquele verdadeiro inimigo que quer causar problema na nossa vida e separação da nossa vida dentro de casa. Se a nossa luta não é dentro de casa e a nossa luta também não é contra os que estão conosco, por que às vezes a gente vê por aí e vê o quanto Satanás quer fazer da nossa casa um ringue, um lugar de brigas de verdade? Vocês conhecem, já ouviram falar? Eu nunca vi de perto, mas eu já ouvi falar em briga de galo. Alguém já ouviu falar em briga de galo? Vou fazer uma pergunta, mas você não levanta a mão, não. Você já foi numa briga de galo? Não levanta a mão. Não levanta. Então, irmãos, briga de galo, eu já vi na internet, por isso até que eu pesquisei para poder ter mais autoridade para falar. Uma briga de galo, coloca-se 2 galos, um diante do outro. E aí tem as pessoas que investem dinheiro, apostam no galo que eles querem que vença. E essa briga, os 2 galos, vão brigando mesmo, e bicando-se, arrancando sangue,
e até matar um ao outro. Essa é uma briga de galo. É proibida essa briga, mas tem lugares clandestinos que ainda fazem esse tipo de coisa feia. Satanás quer fazer dentro da nossa casa uma verdadeira briga de galo, sem galo. Satanás quer fazer da nossa casa uma verdadeira briga de gente, um brigando com o outro. E não se engane, tem pessoas, tem demônios que apostam nessa briga. Assim como tem pessoas que apostam na briga de galo para ver quem vai sair menos derrotado, porque os dois saem muito feridos. Tem demônios apostando na briga que acontece dentro do nosso lar. Eles investem tempo e apostam para ver quem vai sair, quem vai acabar com o outro primeiro. Porque, na verdade, nessa briga de gente, nenhum sai vencendo. Satanás quer ver quem acaba com o outro primeiro, para depois ele acabar consigo mesmo. Porque nessa briga, irmãos, ninguém sai vencendo, não. Sai um perdendo e sai o outro perdendo depois também. Todos os dois perdem, todas as pessoas da casa perdem. Numa briga entre marido e mulher, os filhos perdem. Numa briga entre os filhos, a família se perde. Numa briga entre a nora e a sogra, a família fica dividida. Todos saem perdendo, ninguém ganha nessa briga. Satanás quer fazer de dentro da minha casa, da sua casa, um ringue, uma briga de galo, sem galo, uma briga de gente, onde as pessoas vão sair com o coração sangrando, com as emoções sangrando, e onde as pessoas, se saírem vivas de lá, porque em muitos casos, a morte física também, quando vai ao extremo, mas a morte emocional, a morte do relacionamento. Então, a nossa briga, a nossa luta, a nossa guerra, não é contra os que estão dentro da nossa casa convivendo conosco. A nossa guerra não é na nossa casa. A sua guerra não é dentro da sua casa. A sua guerra não é contra os seus parentes. Por mais que pareça, porque às vezes tem alguém da nossa família que é muito chato, que gosta de caçar confusão com a gente. Mas a nossa guerra não são contra eles. Por isso, como a nossa guerra não é contra os da nossa casa e nem é do nosso lar, então nós vamos entender agora com a última pergunta, qual é o seu verdadeiro inimigo então? Se a sua guerra não é dentro do contexto da sua casa, mas na sua mente, e se as suas guerras não são contra os que estão dentro da sua casa, mas, então, quem é o seu verdadeiro inimigo? E nós vamos entender isso agora. Davi, tem uma história que diz que Davi ele foi ao campo de batalha, onde os seus irmãos estavam. Quando chegou lá, Davi viu Golias afrontando o exército de Deus. Golias era um gigantão, aquele que se achava o melhor, poderoso, com sua armadura reluzente e pesada. Só que Golias não queria uma guerra entre o exército dos filisteus e o exército dos israelitas. Golias queria uma guerra mano a mano, Golias contra um soldado israelita, um contra um grandão gigante contra um baixinho. E aí Davi chega ali, ouve a história de que esse Golias estava afrontando o povo de Deus. Davi ouve uma história de que teria uma recompensa para quem derrotasse aquele gigante. Davi se interessa por aquela recompensa e começa a perguntar o que está acontecendo ali, que recompensa é essa? Nesse meio tempo, o irmão de Davi, Eliabe, ele entra em cena, afrontando Davi. Sabe aqueles irmãos implicantes? Não sei se você tem um irmão implicante na sua casa, mas de vez em quando a gente acha uns da nossa família, uns irmãos que implicam a gente, Ou é a gente que implica os irmãos, mas sempre tem um. Aqueles irmãos implicantes, Davi tinha um, e era esse. E ele começou a implicar Davi, e afrontar Davi. Só que o foco de Davi era Golias. Agora pensa comigo, se Davi
tivesse investido suas forças, gastado seu tempo, lutando contra o seu irmão, ele não teria, irmãos, não teria vencido a luta contra Golias, que era o verdadeiro inimigo. Naquele momento, Golias era o verdadeiro inimigo de Davi, não o seu irmão, por mais que parecesse. Seu irmão estava ali implicando, tornou-se um inimigo ali naquele momento, só que Davi entendia que o seu verdadeiro inimigo era Golias, não era Eliabe. Então, se ele perdesse tempo com seu irmão Eliabe ali, ele ia perder tempo, energia, e quando chegasse o verdadeiro inimigo, que era Golias, ele não ia conseguir vencer. E é isso que acontece com a gente, desse jeito. Quem será que está aparecendo no seu caminho, se fingindo de inimigo seu? Ou com características de inimigo seu, só para tirar o seu foco do seu verdadeiro inimigo? Quem é que está aparecendo no seu caminho, mostrando-se inimigo seu, se fazendo inimigo seu, só para tirar o seu foco do verdadeiro inimigo, que não é ele? Tem até uma história que eu ouvi um tempo atrás, do touro e do toureiro. Eu nunca fui numa tourada também, não. Meu pai ia, mas não levava a gente, não. E o toureiro fica segurando um pano vermelho, né? O toureiro fica segurando um pano vermelho e o touro é atraído por este pano vermelho. Então, o toureiro é o cara, né, que não é atingido pelo touro, porque ele está sempre com o pano vermelho de um lado ou do outro lado. O touro pensa que o inimigo dele é o pano vermelho. Porque o touro nunca vai em quem está segurando o pano, ele vai no pano vermelho. Todas as vezes que o touro vai no pano vermelho, ele passa direto. Não consegue destruir o inimigo, que é o pano vermelho. Agora pensa comigo, quem é o verdadeiro inimigo do touro, ali nesse momento? É o pano vermelho ou é quem está segurando o pano vermelho? É quem está segurando o pano vermelho. E se o touro, tadinho do touro, se ele soubesse que o verdadeiro inimigo dele era quem está segurando o pano vermelho, ele ia direto no quem estava segurando o pano vermelho e acabaria com tudo. É igualzinho a gente. A gente está brigando com o pano vermelho. A gente está brigando com o pano vermelho que o toureiro está segurando. A gente está batendo a cabeça num pano vermelho. A gente está correndo e cansando, tentando alcançar um pano vermelho. Sendo que o nosso verdadeiro inimigo é quem está segurando esse pano vermelho. O seu inimigo não é seus familiares, seu pai, sua mãe, seu irmão, enfim. Seu inimigo não são esses. Seu inimigo está por detrás disso. É quem está usando ele. É quem está fazendo isso com você. Não é essa pessoa. Se você parar de lutar contra as pessoas erradas, se você parar de lutar as guerras erradas, você vai começar a vencer mais. Aí o culto da vitória vai começar a fazer muito sentido para você. Porque aí você vai estar lutando contra os inimigos certos, lutando a batalha certa. Eu vejo muita gente lutando batalhas tão erradas e está aí patinando, não vence, porque está lutando de maneira errada. Além de lutar a batalha errada, luta contra o inimigo errado e usa as armas erradas. Em Efésios mesmo diz as armas que nós devemos lutar. Se você chegar na sua casa, você vai ler todo o aparato de armas que Deus deixou para nós, nessa guerra. É uma guerra invisível. A gente não vê. A gente só vê o que está por fora. A gente só vê a pessoa que está nos atribulando. A gente não vê quem está fazendo isso. Se você começar a orar ao Senhor, falar, Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos espirituais para que eu perceba e veja quem é realmente o inimigo que eu estou lutando. Porque eu não quero gastar minha força, gastar minha vida lutando uma batalha que eu não vou vencer. Tem gente gastando vida, tem gente gastando a sua vida inteira, lutando batalhas que você não vai vencer. Existem batalhas, irmãos, essas batalhas do mundo físico que a gente enfrenta, a gente vence de uma maneira, é lutando no mundo espiritual. Se a gente começar a lutar no mundo espiritual, as batalhas certas, as batalhas do mundo físico vão ser resolvidas. O problema é que a gente gasta tempo lutando as batalhas do mundo físico e não luta a batalha do mundo espiritual, porque não se engane, o mundo espiritual ele é muito mais real do que o nosso mundo real palpável.
Antes de acontecer alguma coisa no mundo real, está acontecendo no mundo espiritual e você não está vendo? Você não está percebendo a ação maligna por detrás das coisas? Se você começar a lutar as batalhas certas, você vai vencer mais. Se você começar a lutar no mundo espiritual, usando as armas que Deus te deu, oração, jejum, louvor, se você começar a lutar as batalhas certas, da maneira certa, no mundo espiritual, as suas batalhas físicas vão ser resolvidas, simplesmente assim, e você nem vai perceber e nem vai gastar tanto esforço seu. Porque tem coisas que Deus pode fazer por você. Não existe uma coisinha que Deus pode fazer por você, Ele pode fazer tudo por você. Mas desde que você esteja lutando da maneira certa. Como Deus vai ajudar você a vencer se você mesmo resolveu lutar uma batalha que não é para você lutar? Eu aprendi. De vez em quando aparece assim alguns Eliabes na vida da gente, tentando tirar o foco da gente, tentando atormentar a gente. Umas batalhas assim que eu fico olhando e falo, não, eu não vou lutar essa guerra porque essa batalha é desnecessária. Eu sei onde eu vou vencer essa guerra. Eu vou vencer essa guerra na minha oração, vou vencer essa guerra no meu clamor a Deus, vou vencer essa guerra na presença de Deus, no meu lugar secreto. E o interessante é que existe um lugar que você pode lutar suas batalhas invisíveis na sua mente, contra os inimigos que estão perturbando você. O lugar que você consegue lutar essas batalhas não é em rede social, não é na rua, não é na casa dos outros. O lugar onde você consegue vencer, irmãos, eu estou falando isso de verdade. O lugar onde vocês conseguem vencer essas batalhas é somente no lugar. Presença de Deus, secreto. Secreto. As suas batalhas físicas, visíveis, você luta no seu secreto, no mundo invisível. Onde ninguém vê, só Deus está vendo. E é só Ele que precisa ver, porque é só Ele que pode te dar a solução para isso que você está enfrentando. Então, irmãos e irmãs, que inimigo é? Qual é o seu verdadeiro inimigo? Você sabe agora qual é o seu verdadeiro inimigo? Seu verdadeiro inimigo é o próprio diabo mesmo. Tem gente que acha que ele não existe. Mas ele existe. E ele quer fazer você pensar que ele não existe, porque aí ele tem domínio da sua mente. Saia daqui hoje, lutando contra a sua mente, contra essas coisas que vêm na sua mente, dizendo que você não pode, dizendo que você é fracassado, dizendo que você não nasceu para ser feliz. Pare com isso. Saia daqui hoje sabendo que Deus é com você. Deus é com você. Se aparecer alguém no seu caminho e você pensar, essa pessoa aí está com uma aparência de inimigo, mas o Espírito Santo te fará lembrar, ele não é seu inimigo não, seu inimigo é outro. Se aparecer alguém no seu caminho com aparência de inimigo, assim como Eliabe apareceu para Davi ali com aparência de inimigo, desvia dele, vai para o seu secreto e luta contra o verdadeiro inimigo. Porque é o diabo que está tentando levantar pessoas, o máximo de pessoas, para poder afrontar você, para poder perturbar você, para poder fazer você pensar que você não é ninguém. A sua luta, irmãos, não é dentro da sua casa. A sua luta é na sua mente. E as pessoas com quem você vai lutar não são as pessoas da sua volta. A nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, a nossa luta não é contra seres humanos. Está bem escrito ali. A nossa luta é contra os principados, potestades, demônios que operam nesse mundo tenebroso. E já caminhando para o final, sobre essas batalhas, se você quiser entender um pouquinho mais mulher, você tem uma oportunidade, já que é o dia, é a Semana da Mulher, você tem uma oportunidade, o homem pode oferecer aí para sua esposa, para sua filha, para sua mãe, um ingresso aí do seminário que vai ter do dia 13 e 14, que vai ser com esse tema, batalha espiritual. Nós, mulheres, estamos lutando batalhas erradas, nós precisamos entender quais são as batalhas certas e precisamos entender quais são as armas certas que vamos lutar neste mundo espiritual, nessa batalha invisível. Está aí, ó, o convite para você, mulher.
Sua batalha não é física somente. Sua batalha maior é no mundo espiritual. E você precisa aprender a lutar. Amém? Você precisa aprender a lutar. Deus quer abrir o seu coração hoje, os seus olhos, na verdade, para que você entenda qual é a sua verdadeira batalha. E eu gostaria de falar com vocês que todas as vezes que o inimigo tentar colocar na sua cabeça, dando ideia de como você vencer um problema, na verdade ele está trazendo mais problema para você. Tá? Toda vez que você pegar uma ideia maligna para tentar resolver um problema, você vai causar mais problema para você. Então, lute contra os inimigos errados e você vai esgotar suas forças. Davi lutou contra o inimigo certo, Golias. Ele deixou Eliabe de lado e lutou contra Golias. Lute contra os inimigos errados e você vai esgotar suas forças. Agora, se você lutar contra os inimigos certos, olha aqui o que vai acontecer. Lute as batalhas certas e terás Deus como seu aliado. Leia comigo isso. 1, 2, 3, vamos? Lute as batalhas certas e terás Deus como seu aliado. Essa é uma boa notícia. Se você começar a lutar as batalhas certas, Deus está do seu lado para te ajudar a vencer. A palavra dele mesmo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E se nós somos mais que vencedores em Cristo, aí nós precisamos lutar essas batalhas espirituais. Porque aí nós vamos ser mais vencedores em Cristo. Lute as batalhas certas e você vai ter Deus do seu lado. Lute as batalhas certas. Se você lutar batalha errada, não adianta pedir Deus para te ajudar a lutar a batalha errada. Deus é santo, Deus é puro, Ele faz o que é certo. Lute as batalhas certas, aí você vai ter Deus do seu lado te ajudando a vencer. Coloquem-se de pé, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar clamando ao Senhor, pedindo a Ele, Senhor, nos dê clareza na nossa mente, pelo Teu Espírito, para que nós possamos lutar batalhas certas e não perder tempo lutando contra o outro. Pede ao Senhor para você não mais desgastar, ficar gastando o seu tempo, gastando as suas forças, usando a sua boca, usando as suas mãos, usando os seus métodos, lutando batalhas que não é para você lutar. Quando a gente luta batalhas erradas, a gente vai perdendo além das forças, as nossas emoções vão ficando tão debilitadas, e chega um ponto que você não consegue lutar nem as batalhas certas. Chega num ponto onde você está numa depressão, em cima de uma cama que você não consegue lutar nem as batalhas certas, quanto mais as erradas. Lute as batalhas certas. Clame ao Senhor, Senhor, me ajude a lutar as batalhas certas, me dê discernimento. Eu tenho orado, irmãos, eu tenho orado assim, Senhor, não me deixe lutar batalhas erradas. Não me deixe perder tempo lutando batalhas erradas. Peça isso essa noite. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por nos ensinar. Obrigado, Senhor Jesus, por nos alertar, dizendo que nossas batalhas maiores não são no mundo físico, mas são no mundo espiritual, invisível. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite onde o Senhor está abrindo olhos de pessoas aqui, para que elas possam ter discernimento daquilo que ela está enfrentando, que ela possa ter discernimento da batalha que ela está enfrentando, da luta, da guerra travada que ela enfrenta. Senhor, dê discernimento, abre os olhos para que elas possam ver quem está com elas. É o Senhor quem está com elas lutando. Se for as batalhas certas, o Senhor vai estar do lado delas. E é o Senhor que vence todas as batalhas, não somos nós. Senhor Jesus, dê a instrução, como o Senhor tem dado hoje, para que os teus filhos possam aprender a lutar as batalhas certas, nos lugares certos. Meu Deus, nós estamos lutando de maneira tão errada. Pai, nós estamos lutando uns com os outros na igreja, nós estamos lutando por causa de lugares no estacionamento, nós estamos lutando por causa de coisas. Nós estamos lutando dentro das famílias por causa de dinheiro, de herança. Nós estamos lutando contra uns com os outros, a nossa família, por causa de bens materiais. Senhor, a nossa guerra é bem maior do que essa. Abre os olhos dos teus filhos. Senhor, abre os olhos dos teus filhos,
para que eles entendam que a guerra que eles enfrentam não é essa, mas é uma guerra invisível, e que eles vão vencer dentro do quarto, com a porta fechada, no secreto, com o Senhor, que diz que o Senhor está vendo o que ele está falando ali dentro, e o Senhor vai recompensar cada um. Senhor, que essa noite seja uma noite, Pai, onde os teus filhos começarão a lutar batalhas certas, e eles terão vitória, porque é o Senhor que está pelejando por eles, em nome de Jesus, amém.